Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora aqui ao vivo com mais um episódio do Pessoal Podcast. Eu sou Cleiton Sena. Eu sou Joséildo Rodrigues e estamos aqui em mais um episódio. Hoje com um casal que faz parte da geografia humana, política, social de Mossoró e região e todo o estado e além Brasil, vamos botar assim. Então para a gente é uma satisfação, até porque tem muitas histórias para contar e a gente é muito curioso para saber parte da sua vida, né, de como tudo isso começou. Então nós estamos pela TCM em 15 cidades, 17 cidades, isso, e através da 95 e 98 em mais de 62 cidades. Com certeza vai ser um episódio imperdível. Isso. Eu vou falar em nome da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró. Olha, se você quer participar, né, quer associar a sua marca, a sua empresa a uma entidade super representativa, empresarial, nada melhor do que você se associar à CDL em Mossoró. A CDL hoje conta com mais de 700 empresas associadas, tá? Tanto de Mossoró como de toda essa região oeste, né, região salineira, Vale do Açu. Então todas essas cidades também estão associadas, né, à CDL Mossoró. A CDL Mossoró, ela conta com uma estrutura física lá à disposição da empresa associada. Por exemplo, você quer fazer um evento no auditório, a CDL tem. Quer fazer um evento menor, em mini auditório, a CDL tem. Quer fazer uma reunião de final de ano, ou até uma representação, uma reunião comercial, né, de planejamento da sua empresa, você pode só solicitar como associado uma estrutura, uma sala da CDL. Além dessa questão de inclusão, de exclusão de SPC, Serasa, que a CDL também conta, mas também a CDL também conta com assessoria jurídica, por exemplo, para a sua empresa, assessoria contábil e outra. Aqui na tela até está aparecendo, ó, a possibilidade de você fazer o seu certificado digital diretamente com a CDL. Seja ele inclusão, você fazer um seu certificado digital novo, ou você seja renovação. Tá certo? E você ainda pode ter a sorte de pegar aí algum mês que tenha descontos, né, José? Agora mesmo, eu não sei se ainda está valendo, mas agora o mês passado tinha desconto de 50% para quem fizesse o certificado digital, não é isso? Inclusive, se você não precisa ser associado para fazer o certificado digital, tá certo? Você, qualquer empresário, tem até para sua física, viu? Você pode entrar em contato porque você pode fazer o seu certificado digital, que inclusive é uma ferramenta espetacular para a atualidade. Muita gente ainda está usando a sua assinatura aí manual, né? Mas resolve-se com muita facilidade. Isso. E um outro detalhe que a CDL, ela tem um super telão de LED de 3x6 para fazer a mídia da sua empresa. E você também não precisa ser associado da CDL para você ter a sua empresa, o vídeo da sua empresa nesse telão, tá bom? Você pode saber disso aí, porque esse telão é um impostômetro. Ele mostra em tempo real toda a arrecadação de tributos municipais, estaduais e federais. E tem os intervalos. Nesses intervalos pode aparecer lá o vídeo da sua empresa. Você que se interessou, quer saber mais? Entre em contato pelo 84-3422-0300. Entre em contato e não perca essa oportunidade de ser um associado da CDL Mossoró. Tá certo? Olha, você está pensando em comprar seu carro 0 km ou está pensando em trocar, por exemplo, seu carro num seminovo? De toda maneira, de toda forma, só você se dirigir ao Grupo Estrada Veículos, tá? Se for um seminovo, a Estrada Veículos, aqui na rua José Damião, telefone 3314-4033, você pode marcar um agendamento, por exemplo, com toda comodidade e ter uma atenção especial para aquele agendamento que você fez, tá bom? Se você preferir que vá algum vendedor da Estrada na sua casa para avaliar o seu carro, por exemplo, a Estrada faz isso por você. E outra, além de ter o maior estoque hoje de seminovos da região, a Estrada Veículos também conta com 4 marcas de veículos 0 km, né? A Caoa Chery, a Citroën, a Peugeot e a Mitsubishi, tá certo? Que é a marca da Pajero Sport, que é um dos carros que estão mais vendendo agora da linha SUV, né? E o Grupo Estrada, agora esse ano, recebeu
o Basalt, né, que é o novo queridinho agora do mercado automobilístico. Se você olhar ele aí, tá certo, no telão da gente, está passando esse Basalt Citroën, que é um SUV coupé, né? É o SUV hoje mais acessível do Brasil. Ele tem um motor turbo de 130 cavalos na sua versão top, um câmbio de 7 marchas, é o maior entre eixos da categoria, né? Um porta-malas com 490 litros. E esse carro, para vocês terem uma ideia, ele parte de R$ 89.990 na sua versão mais básica, que é a versão Fuel 1.0. E ele vai até a sua versão top, para vocês terem uma ideia, que é a First Edition Turbo, é R$ 107.390 com o motor já turbo, a sua versão top, tá certo? Por isso que esse carro está vendendo em todo o Brasil. Se você se interessou por esse carro Basalt especificamente, ou por qualquer marca, né, do Grupo Estrada, só entrar em contato, se você preferir, pelo WhatsApp, 3314-4033, o DDD 84. E se você estiver fora da nossa região, se estiver fora do Mossoró, não tem problema. A Estrada, o Grupo Estrada, ela manda veículos, ela vende para todo o Brasil, tá certo? É isso aí, Joséildo. E eu costumo dizer que eu fui lá conhecer o carro e realmente hoje, diante de carros tão caros, né? Qualquer carro hoje é 300, né? A fração é essa. E aí quando você pega um carro com muita tecnologia, como esses da Citroën, começando, porque assim, eu que não uso muita tecnologia, o de 89 mil já estava muito bom para mim, né? Mas mesmo com toda a tecnologia, o top de linha, doutor Laíre, é 107 mil, quer dizer, é muito, por isso que ele está vendendo tanto, então não perca essa oportunidade. Mas deixamos de... Vamos direto à nossa entrevista de hoje, ao nosso bate-papo, né? Hoje a gente trouxe aqui um casal que é super conhecido, né? Em todo o estado do Rio Grande do Norte. Esse casal, ele tem um serviço prestado, né? Em toda Mossoró, em toda a região, em todo o Rio Grande do Norte. Vou passar agora a apresentá-los formalmente. Trata-se de Laíre, né, Rosado Filho, tá? E Sandra Maria da Escócia Rosado. Laíre, ele é nascido aqui em Mossoró, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é bacharel também em Direito, né? Está finalizando o curso de Teologia, porém já ingressou em mais uma graduação, viu? Que está se reinventando, agora está em Filosofia, né? Você vai me corrigindo, viu, doutor? Se eu estiver errado, que eu me empolgo. Ele foi secretário de Estado da Secretaria de Ação Social, foi deputado estadual, deputado federal por 3 mandatos, onde presidiu comissões importantes, como da Seguridade Social, da Câmara Federal, coordenou também a formatação da lei antidrogas, né, do nosso país, e trabalha atendendo, né, a população de Mossoró, em especial os mais humildes, que sempre foi sua característica, né? Gosta de música, de piano, e é um grande comunicador. E Sandra Rosado, também moçoroense, advogada, assistente social, e aos 73 anos, até perdão, né, por ter tido a idade, né? Está finalizando a 3ª graduação, que é em teologia também, como o esposo, né? A política fez da sua vida, veio na veia, né, de Sandra, desde sempre. Ela é filha do ex-deputado federal e ex-prefeito de Mossoró, Van Rosado. Foi secretária também aqui do município, foi deputada estadual, foi vice-prefeita e prefeita, né, por um curto mandato. Deputada federal também por 3 mandatos. Voltou para Mossoró e encerrou sua vida pública, né, pelo menos temporariamente, como vereadora da cidade. Mas a política, me parece, José, que é um bichinho que pica e nunca ninguém finaliza definitivamente, né? Líder do PSB, coordenadora da bancada feminina, né? E como deputada estadual, ela é autora do projeto que autoriza a criação do curso, que autorizou, né, a criação do curso de medicina aqui na UERN, que completou hoje, né, agora esse ano, né, 20 anos, né? E quanto vereadora, Sandra, autora também do projeto que instituiu a patrulha, né, Maria da Penha, para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tomou a decisão de não mais disputar nenhum pleito eleitoral, né, por enquanto, depois de ter tido aí um problema, né, de câncer, não é isso, Sandra? De mama, mas já, graças a Deus, já venceu
já está curada, está aqui na nossa companhia e acompanha a vida pública todos os dias, né? Curiosa dessa arte política, tem sua opinião formada, né? A respeito da política do Brasil, é uma pessoa que não fica em cima do muro, não é isso, deputada? Verdade. Não fica em cima do muro. Tem mãos de fada na cozinha também, adora decoração de casa, né? E ainda exercia a arte de costurar. É com essa singela apresentação que eu dou a gente dá as boas-vindas ao casal Laíra e Sandra. Em nome do Pessoal Podcast, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Muito acho que foram devidamente apresentados. Eu acho que você disse mais do que a gente sabia. Que nós nos lembrávamos, né? A gente passa o currículo no final. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês todos, né? Pessoas assim muito queridas, que nós admiramos muito. E estamos aqui à disposição para um bate-papo que tenho certeza que vai ser muito agradável. Tá certo. O José já está aí fazendo o cafezinho, né? Rapaz, já estou fazendo café aqui. Que bom. E assim, para mim, assim, eu sou filho de Mossoró, mas assim, só fiz nascer aqui, meu pai, muito turista, trabalhava muito fora, e por último morava em Alexandria, e quando a gente retornou para Mossoró, foi numa das campanhas de Laíre, que tinha a música Ilaire. Eu nunca esqueci, ficou realmente naquela época. 1988. Exatamente. Melhor e foi o ano que eu estava participei. chegando aqui. Estava com acho que uns 13, 14 anos. E assim, o que mais me chama a atenção em vocês, a família como um todo. Eu quero parabenizar, porque uma vida longa de um casal hoje é coisa difícil, né, Sandra? E assim, vocês dão exemplo, inclusive, nisso. Então, assim, a minha satisfação em vê-los, né, sempre, principalmente nessa vida pública, né, que Brasília, Mossoró, viagem e tudo mais, e manter uma relação tão saudável com os filhos, tudo muito gente Graças a Deus. boa. Parabéns, muito importante. E eu quero aproveitar, antes de começar o bate-papo, quero agradecer, porque eu sempre achei a deputada Sandra, ela é uma pessoa de atitude, ela nunca ficou em cima do muro, como você bem citou, né? E eu me lembro que uma vez eu estava fazendo o Réveillon Amaré, eu fazia o Réveillon Amaré, e eu tive a oportunidade de dar uma entrevista. Gente, o Réveillon Amaré era um evento que a gente fazia na praia aqui em Tibau, que ficava à beira-mar, né? E no primeiro ano foi uma dificuldade muito grande eu encontrar uma ambulância para poder fazer parte do casting de segurança lá do evento. No segundo ano, eu estava dando uma entrevista na 93, e aí a deputada estava em Brasília, e ela no ar disse: Joséildo, a partir desse ano, você pode contar com a ambulância da Fundação Van Rosado. Não precisa nem entrar em contato comigo, eu já vou falar com Verinha. E aí, então, foram 7 anos de Réveillon, foram 6 anos para frente, sem nenhuma preocupação de encontrar uma ambulância, porque Sandra Cedê, então, quero agradecer mais uma vez. Já tinha agradecido e agora eu quero agradecer aqui. Fiz com todo prazer. Oportunidade. Então, assim, e outra coisa, foi uma coisa tão natural, porque eu nem esperava, de verdade, né? E aí ela entrou no ar, no programa, e aí, assim, foi muito bacana. Então, sempre fui grato em relação a isso aí. Obrigada pelo reconhecimento. Não, que é isso. E também via ela muito chegar lá em Zoraida Azevedo, e a praticidade dela, eu estava uma vez lá no ateliê de Zoraida, na loja, e Sandra fazendo uma compra de roupa, e alguém ligou precisando de alguma coisa, e ela com o telefone aqui dizia: deixa a pessoa assim, o motorista está chegando assim, vá desse jeito, assim. Você está entendendo? A atitude da pessoa quando quer resolver é diferente. E eu acho que Sandra sempre demonstrou isso na vida pública e na vida pessoal também. Então, eu acho isso muito, muito bacana. E lá ele sempre passa aquela paz pra gente, aquela tranquilidade, né? Dia desses, há uns dias atrás, eu acho que foi no período da pandemia, meu carro ali perto da casa do estudante ficou lado a lado com o carro de Laíre, né? E Laíre, enquanto o estado estava fechado, ele estava respondendo a palavra cruzada. Palavra cruzada. É o vício dele. Como eu estava com o vidro fumê do carro e o dele totalmente transparente, né? Ele que olhava para o sinal, baixava aqui e respondia: mas rapaz, é demais, né? Muito bom, viu, doutor? É o instrumento de pressão que ele usa. Mas eu queria começar de vocês lá de trás, assim. Sandra, as duas famílias, pelo que conta a história, política, né?
A de Laíre, eu não sei se com tanta influência quanto a de Sandra, mas a de Sandra a gente sempre tem mais informação. E parece que teve uma sequência familiar que esse DNA foi passando, né? Mas a família, porque assim, por mais que a gente lê um pouco e tudo mais, mas tem muita gente que está nos assistindo, inclusive está nos ouvindo, e assim, sempre ficou curioso, de onde vem a família Rosado, né? Então, por mais que já seja uma resposta assim que, obviamente, já deve ter dado muitas vezes, né, Sandra, eu queria que a senhora reforçasse isso aí. A família Rosado vem... né? A família Rosado vem do velho Jerônimo Rosado, não é? Da Paraíba, da minha avó também, paterna. A minha família Escócia, o meu avô é de Mossoró, minha avó veio de Fortaleza. E Laíre... Tem uma explicação. A família Rosado tem um DNA mais forte, mas a família materna dela, Escócia também, exerceu função política. O outro avô foi prefeito de Mossoró. Praticamente também, né? Nós temos, por exemplo, a família Escócia e a Rosado empatadas no comando do município de Mossoró como prefeitos e prefeitas, né? As duas são. A minha família também é a mesma de Laíre. O pai de Laíre é sobrinho do meu pai. Tá certo. Laíre Rosado é sobrinho do meu pai. Por sinal, foi o primeiro vereador da família, foi o pai de Laíre, que era um homem extremamente culto, um homem extremamente tranquilo, mas disputou uma eleição como o primeiro Rosado, depois do velho Rosado, na Câmara Municipal de Mossoró. Interessante. Mas veio a Revolução, aliás, veio o golpe Getúlio, né? O Estado Novo, e ele foi afastado como todos os outros no país todo, né? Laíre é, no caso, meu primo segundo, né? E Sim. Nós sempre tivemos assim mesmo os mesmos ideais, os mesmos sonhos, embora tenhamos os temperamentos totalmente diferentes. Laíre é essa paz que você diz, e eu sou meio agitada, né? É a tempestade. Não sou tempestade, não. Se tiver tempestade boa, eu sou. Agora, porque eu sou mais, vamos dizer assim, mais incisiva. Eu tenho uma capacidade de trabalho assim, mais agitado do que Laíre, sim. Né? Mas ele também é uma pessoa assim, de muito compromisso, de muito trabalho, né? Sempre se destacou muito por onde ele passou. E nós iniciamos essa nossa vida junta há vamos fazer 54 anos de casado. Doutor Laíre, 4 de namoro, 58. eu tenho uma pergunta que eu vou começar. Pois não. Doutor Laíre, eu queria saber, e muita gente também, aposto que está curioso, eu queria que vocês contassem como foi que vocês se conheceram. Lá atrás. Laíre vai dizer... Como é que foi isso aí? De uma parte e de outra. As nossas famílias sempre foram muito unidas. Minha mãe era amicíssima da mãe de Sandra. O meu pai era sobrinho do pai de Sandra e irmão de criação. O papai ficou órfão e foi criado por Jerônimo Rosado. Papai é da idade de Sé. Então, ele com 10, 11 anos, não tinha mais pai nem mãe, foi criado por Jerônimo Rosado. Além disso, os dois eram sócios de uma farmácia em Mossoró. Tinha tudo para dar certo. Logicamente, nós nos conhecemos desde criança, Isso. né? Morávamos próximos. Quero saber quando vocês notaram que teria alguma coisa de Laíre, que diferente. ele desde meninote, ele era apaixonado por mim. Ele disse que eu ainda andava de bicicleta de rodinha e ainda usava trança. Então é um amor antigo mesmo. Tive que esperar que crescesse para poder... E nós sempre nos demos muito bem. Nós sempre nos demos muito bem. Eu tinha 15 anos, pertinho de completar 15 anos, quando nós começamos a namorar. Exatamente, na véspera dos 15 anos. Era uma semana antes de 15 anos. E aí vocês já bailaram aquela valsa dos 15 anos, já como namorados. Mas você não chegou a debutar? Não. Não, né? Não, é uma coincidência interessante, assim. Sempre que tinha, por exemplo, nos meus 15 anos, faleceu uma pessoa daqui de Mossoró, muito amiga de meu pai.
Aí papai achou que não devia fazer nada nos meus 15 anos, porque politicamente era uma pessoa muito ligada a ele, tudo, nós não fizemos. Depois eu comecei a entender que não era necessário fazer festa de debutante. E tinha um detalhe, meu pai sempre foi um homem que ele usou tudo que ele tinha financeiramente na política. E em alguns momentos, meu pai passou momentos terríveis de aperto financeiro, porque ele não aceitava que ninguém financiasse a campanha dele, ele não recebia de ninguém, ele tinha amigos que faziam para ele as campanhas voluntariamente, não existia essa história de pagar liderança, de comprar pessoas, de fornecer. O trabalho dele era que fazia com que ele conquistasse os outros. Mas meu pai gastou tudo que tinha na política. E teve alguns momentos que ele dizia: minha filha, eu não posso fazer com que você vá para uma festa de debutante como as outras meninas, suas primas, suas amigas vão. Então nós não vamos poder ir. E eu não tinha problema, porque eu era tão apaixonada por política já, que eu tinha uma compreensão perfeita de todos os momentos que nós passamos na nossa vida, com relação aos gastos econômicos. Meu pai tinha, no começo da vida dele, um patrimônio muito grande que foi se desfazendo, e tivemos esses momentos que eu deixei de ter algumas coisas que uma menina de 15 anos poderia sonhar por conta disso. Mas o pai dela tirou atraso todo na festa de casamento. Mudou Mossoró por inteiro. Porque ele ficou muito feliz, não foi, Laíre? Ele era louco por Laíre, meu pai. Meu pai e minha mãe eram muito apaixonados por Laíre. Não sei se é porque meu pai perdeu 2 filhos, né? Os 2 filhos homens de meu pai faleceram. E ele tinha um amor muito grande por Laíre, era assim... Eles faleceram jovens? Foi, sim. Um foi novinho, que eu não cheguei a conhecer, sim, que foi o primeiro, e o outro foi meu amigo da infância, que faleceu com 8 anos de idade. Né? Já é bem difícil. Meu pai lutou muito para que ele tivesse uma cura, ele morreu com problema cardíaco, e meu pai andou o Brasil todo. Naquela época não tinha essa história de ir para o exterior, e também talvez ele nem pudesse, mas ele buscou recursos em todos os lugares, São Paulo, Rio, ele foi, mas ele faleceu. Então eu acho que essa falta dos 2 filhos ele transformou em amor por Laíre, que era o grande companheiro dele. E aí vocês começam a namorar aí uma semana para os 15 anos, 4 anos de namoro, como a senhora falou. 19 anos vocês já estavam casando. Casando com 19 anos na Catedral de Santa Luzia. E aí ele aproveitou... No dia 26 de dezembro, uma data na Catedral, às 8 horas da noite. E uma data bem simbólica, né? Porque logo depois do Natal, né? É bem interessante. E aí ele aproveitou e disse: agora eu vou dar a festa grande, né? Pois é. E aí juntou e Mossoró quase todo, ou quem podia foi, né? O que meu pai fazia, ele convidava todo mundo. Nos 15 anos, por exemplo, de minha filha, Larissa, nós convidamos também. No nosso casamento, ele também convidou todo mundo. Não tinha essa história de ter que ir arrumado ou desarrumado, de sapato ou de chinelo, não. Ele fez e convidou todos os amigos, todas aquelas pessoas que tinham uma referência de amizade pessoal, de amizade política. Ele fez questão de chamar todas as pessoas. Meu avô materno, Luiz Rodrigues, que eu acho que a deputada não chegou a conhecer, mas meu avô era muito fã dele. Meu avô é um ex-combatente, já falecido também. Mas assim, o que me chama a atenção eu trabalhei no Pague Menos, ali, fui embalador, foi meu primeiro emprego, foi quando eu cheguei em 88. E aí eu trabalhei no centro, depois eu mudou ali da Meiriçar para onde é hoje, né, a sede, que era vizinho à casa do pai de Sandra, né? Luiz Filgueira. Filgueira. Então eu passei a ver com mais frequência, né? Ali Sandra, a mãe dela fazendo compras e etc. E aí mais tarde eu me deparo com os filhos, inclusive Lairinho, eu tenho um bom contato, né? Com a própria deputada Larissa, né? Então assim é muito interessante.
E aí casaram-se, e aí vamos lá para dividir a vida não só pessoal, mas agora também a vida política, né? Como é que se deu assim? Eu sei que foi naturalmente, mas que assim, os dois foram deputados, né? Os dois concorreram à prefeitura, os dois estavam sempre no mesmo movimento, depois vem filhos envolvidos, né? Como é isso? Como é que a senhora conseguia administrar tudo isso e ainda soube que a senhora é uma fada na cozinha? Eu acho que isso foi invenção de Yara, viu? Mas eu gosto da cozinha. Bom, eu sempre fui política, né? Eu sempre participei, eu tenho uma memória mais remota da minha vida com meu pai chegando em casa carregado. Naquela época se carregava nos ombros, né, os candidatos, e quando terminavam os comícios, as pessoas se deslocavam de caminhões que eram contratados naquela época para os bairros, mas antes iam deixar o candidato em casa. Eu me lembro perfeitamente de meu pai chegando, e eu, menina, eu me lembro ele... Não só dos bairros, porque naquela época Governador do Serra Rosado não era município, sim. Baraúna não era município, e todos eram distrito de Mossoró. Então vinha caminhão de Governador do Serra, vinha caminhão de Baraúna, e o grande trabalho era botar todo mundo que veio dentro para voltar. Eita, rapaz, depois dos comícios. Essas cidades aqui circunvizinhas deviam ter tudo assim, né? Era. Então, a minha vida política, na casa do meu pai, a gente só conversava política. Meu pai eu puxei meu pai, certamente, que eu era louca por política, embora minha mãe tenha sido também uma mulher extraordinária com relação ao apoio que ela dava ao trabalho que ela tinha com relação às eleições do meu pai. E nós fizemos, assim, esse trabalho sempre. E eu brincava muito com meu pai, porque ele mandava sempre eu cuidar da chapa dos vereadores, né? Resolver problemas, ter cuidado com isso, aquilo, outro. E eu perguntava se não tinha um trabalho mais fácil, né? Porque trabalhar a campanha de vereador, conciliar, equilíbrio para não ter a ciumeira, não é, de preferências. Exatamente. Não tinha isso. Ele fazia duas coisas. Ele me entregava essa parte política, e eu tenho uma irmã que é um verdadeiro anjo na nossa vida, que é Neuma, minha irmã de criação. E ela era interessante. Meu pai, quando terminava as campanhas, ele fazia anotação numa cadernetinha do que ele estava devendo e entregava uma cópia a Neuma, porque todo mês ele ia dando baixo e Neuma ia controlando. E eu ficava tomando conta mais dessa parte do exercício da política, né? Então, isso sempre despertou em mim. Mas eu nunca tinha pensado, porque meu pai dizia uma coisa que eu achava muito interessante, quando perguntava por que ele não me candidatava. E ele dizia que política era um sofrimento tão grande, só tinha alegria no dia da vitória, se ganhasse, que ele não queria ver a única filha que tinha, né, a única filha que ele tinha, sofrer por conta de política. Mas ele ainda me viu sofrendo por conta da política. Porque aí eu fui candidata a vice-prefeita depois, né? E tive um sofrimento muito grande, né? Naquela época de Desuí, que houve aquele impasse entre eles dois e a interferência de outros elementos. E nós sofremos muito. Ele acompanhou, de certa forma, aquilo. Eu imagino que deve ter sido você realmente. Você pode ver como é que você começou. Eu gostaria de saber isso aí. Como foi a sua entrada, Tulaí, na política? A minha entrada já foi um pouco diferente, né? O João Rosado, que era meu sogro, insistia muito para eu entrar, para ser candidato, e eu não queria despontar o mandato. Eu gostava de política, mas sem ter essa proteção. Só bastidores. E teve uma vez que eu soube que ele estava vindo de Brasília para me lançar candidato a prefeito. E eu sabia que João Nildo das Costas queria ser candidato a prefeito. Então eu chamei João Nildo e disse, olha, vamos preparar tudo aqui para quando João Rosado chegar, não ter mais como recuar, né? Aí fizemos reuniões com alguns amigos e apoiadores. E quando ele chegou, ele disse, alguma novidade? Eu disse, tem, João Nildo candidato a prefeito. Eu disse, não é possível. Como é que eu não estou sabendo? Foi tudo articulado assim. Mas quando foi na campanha de 82, do voto Camarão, né, que deve ter, foi 82, né? Foi que Zé Agripino foi eleito governador pela primeira vez.
Então, Carlos Augusto, que era o sobrinho, afilhado de Ivan, era sucessor político. Eles se achavam até sucessor político. Ele e Zuí achavam que ele é que deveria ser o sucessor da família, porque era filho de Sé. Sé era o grande ídolo dos dois. Mas Carlos Augusto passou a seguir a orientação de Tarcísio Maia. Nos bastidores, aqui em Mossoró ele não falava no assunto, mas qualquer comício fora de Mossoró, ele pedia voto para Zé Agripino, abertamente em cima do palanque, né? Então, com isso, marcou-se o rompimento. Da mesma maneira que Tarcísio investiu em Carlos Augusto para tirar da família, para enfraquecer Ivan e Zuí, ele fez em Natal com Ana Catarina, que era irmã gêmea de Aloysio, né? Ou de Henrique, desculpe. Então, ele investiu em Ana Catarina para derrotar Henrique. Então, depois dessa eleição, o deputado Ivan Rosado só conseguiu se eleger por conta de 16 votos. Se ele tivesse pedido 16 votos, o deputado teria sido Iberê Ferreira de Souza. Mas Tarcísio Maia achou que ainda podia tomar o mandato de Ivan Rosado. Aí pediu ao Tribunal Eleitoral uma revisão da eleição em Caraúbas. Porque em Caraúbas ele tinha o domínio lá do prefeito, dos vereadores, tudinho, e tinha sido um grande colégio eleitoral de Ivan Rosado. Então, com isso, ele iria fazer a diferença, né? Bastava tirar 16 votos que o deputado era Iberê. Então, Ivan Rosado foi eleito, mas ele entrou num quadro depressivo imediato muito grande. Aí eu fiquei preocupado. Aí, nessa hora, foi que eu decidi entrar como candidato a deputado estadual. O deputado era Carlos Augusto, né, mas tinha rompido abertamente. Aí eu cheguei e disse a ele, eu chamava Tilvan, eu vou disputar o cargo político, eu vou ser candidato a deputado estadual. Ele disse, por mim aqui nessa casa ninguém entra mais em política. Isso agora está sem jeito. Eu já anunciei que ia entrar agora. Isso foi em que ano? 82. Esse rompimento? 82. Aí, em 86, foi a minha primeira candidatura. Então, ele ficou desgostoso, né, Ivan Rosado, com essa questão, pelo que eu estou notando, né? Realmente teve uma depressão grande. Por conta desse episódio, agora, né? Popularmente falando, do fundo da rede. E a gente ficou preocupado. Tudo de caso pensado por Tarcísio Maia, né? Que queria enfraquecer a família e daí então ele conseguiu o objetivo, né? Que ficou muito claro agora qual era. Tá e aí, assim, em 86 você vai para... Aí eu vou para disputar a eleição de deputado estadual e, para minha surpresa, fui o deputado mais votado, né? E com um detalhe. Né? Só com os votos de Mossoró eu teria sido eleito. E só com os votos de fora também não teria sido eleito. Rapaz. A votação deu para os dois. Então foi tipo o dobro, né? Mais do que o dobro que você esperava, né? Eu tive 25 mil votos. O último que entrou foi, na nossa coligação, foi o deputado Paulo de Tarso, teve 10.100 votos, 10.000 e poucos votos. Rapaz, foi voto demais. Foi voto demais. Mas eu trabalhava da sexta-feira à tarde até o domingo à noite sem parar. Para essa a zona rural de Apudi, de Baraúna, cada um com mais de 50 distritos, eu fiz 4, 5 vezes cada um. Foram vários anos trabalhando isso. E tinha um negócio interessante, é que Carlos Eduardo Agnello estava como diretor do Banco do Nordeste. E ele se esforçando, investindo para Carlos Eduardo ser o mais votado. Aí na véspera da eleição, Henrique e Aloysio, conversando com a gente, disse, olha, o mais votado é lá. Eles deixam conversa por aqui. Você nem acreditava, então? Não, nem pensava nisso. Né? Tinha a eleição pela primeira vez, né? Você era candidato, ficou, rapaz, será? Aí eu tive mais de 14 mil votos em Mossoró e tive quase 11 mil fora de Mossoró. Que coisa boa, rapaz. E aí, ter visto a festa, aí, doutor Laíra, assim, junto com a política, veio também a parte da comunicação, porque na família vocês trazem a herança do rádio, né? Assim, Sandra? Jornal. Do jornal. Primeiro o jornal. Jornal, né? E depois aqui. Depois foi o jornal, o jornal que foram os meus antepassados, né? Avô, bisavô, eles todos, né? Eram sócios de um jornal que terminou com um tio e com um primo que depois resolveu vender. E nós nos juntamos a um grupo de amigos e compramos o Mossoroense. O Mossoroense começou com o Jeremias da Rocha, né, que era o trisavô de Sandra, e o auxiliar dele era meu trisavô, que era José Damião.
Aí eu conversando com o Geraldo Melo, brincando, mas rapaz, que coisa, meu trisavô e o trisavô de Sandra, foi que começaram o Mossoroense, aí Geraldo, vocês esperaram esse tempo todo para se juntar. É porque o pessoal, quem está nos assistindo, pode imaginar que o jornal Mossoroense da época, ele teve uma vida curta, mas não, o jornal, ele é muito antigo. É o terceiro mais antigo da América Latina. Da América Latina. Inclusive, ele, tudo bem, ele passou de um tempo, não foi? Sem funcionar. Ele teve alguns períodos, né? Tanto quando esteve no comando dos meus antepassados, como depois de um período nosso também, nós tivemos alguns momentos de muita dificuldade financeira. E ele teve que ser... Hoje ele é online, né? Diante de um quadro, eu discordo muito porque eu adoro pegar o jornal e ler o papel, né? Mas o mundo hoje é digital, né? As principais revistas do mundo, os jornais. Você não vai esperar para o dia seguinte para ver uma notícia que tem na hora. Que ali, tem na hora, né? Então ele é online. E depois meu pai adquiriu uma FM, né, que também foi bem interessante, porque ele tinha solicitado e o ministro informou que só tinha uma televisão. Ele foi lá e disse que televisão ele não tinha condição de montar. E disse, não, mas a rádio que tem um deputado que quer. Aí papai procurou o deputado Carlos Alberto, na época, Carlos Alberto de Souza. E conversou com o Carlos. Carlos, eu queria que a gente fizesse assim um acerto para essa história. Você ficar com a televisão, você é mais novo, tem mais gás. E Carlos, não, mas eu queria uma rádio e tal. Terminou que Carlos ficou com a TV, que é a TV Ponta Negra. Sim. E meu pai ficou, eles se acertaram e papai ficou com a FM, né? A rádio FM, que ainda hoje é líder, né, de audiência. Sim, e presta um relevante serviço à cidade de Mossoró e ao Estado. Quero perguntar, porque eu achei interessante esse início dessa cisão, né? Em 82, por conta dessa questão política, né? Eu acredito que também tem muita gente curiosa, porque interessante isso aí que você falou, doutor Laíre. Apesar, teve essa parte, vamos dizer assim, pensada do lado de lá, né? De pensar, olha, vou fazer isso para enfraquecer. Isso é óbvio, né? Claro. Olha, vamos enfraquecer o lado da oposição, né? A gente, porque a gente fica mais fácil da gente administrar e ganhar e papapá. E me parece, eu acho que talvez o outro lado da família não tenha entendido isso. Que eles pensavam que talvez fossem bom para eles também, né? E assim, claro, uma família unida é outra história, né? Verdade? Eu pergunto, doutor Laíre e Sandra, nas campanhas seguintes, ainda até com seu pai vivo, com o Van Rosado vivo e tal, ainda tentou-se chamar para conversar, o resto, rapaz, olha, não é assim, vocês não estão percebendo isso? O que é que está havendo? Tentou-se isso aí? Tentou-se, mas especificamente com a ala de Dizui Rosado, de Carlos Augusto, não mais. Nunca houve essa porque ele também não queria. Né? Ele não queria, e era um radicalismo muito forte contra nós todos. Agora, eu sempre registro que, apesar do radicalismo, apesar de tudo que Carlos Augusto fez, ele sempre respeitou Van Rosado. Quando se falava em Van Rosado, ele disse, desse aí é um homem de respeito, eu tenho que ficar calado. Tenho que me segurar. Sandra, é muito interessante. Quando a deputada falou aí, né, que seu pai... ele não media esforços para trabalhar a política, né? Por gostar da política e por saber que a política é um agente transformador e ao ponto de investir o seu patrimônio e tudo mais, assim, como era forte, né, esse sentimento dele pela política, né? Muito forte. Dizem que eu puxei muito a meu pai porque eu, quando é para política, eu meto a cara mesmo e tenho coragem. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca dizei nada de ninguém, coisa nenhuma. Nunca exigi nada de ninguém em troca. Ajudei a muitas pessoas, resolvi problemas graves de empresas, de pessoas, mas graças a Deus eu nunca fiz isso como instrumento de troca. Meu pai também era assim. Ele gastava tudo que tinha. Meu pai morreu relativamente pobre diante do que ele teve. Ele dizia que minha mãe ia ficar arrumadinha porque ele tinha tido cuidado de
pagar tudo direitinho, de ter aposentadoria, de ter pensão para ela, tudo. Minha mãe viveu bem, ela também era uma mulher extremamente equilibrada, mas deixou um patrimônio mínimo para um homem que tinha se dedicado há quantos anos na política, né? E ele fez isso e nós tínhamos esse entendimento que tínhamos que ajudar. Teve uma vez uma campanha que papai terminou tão apertado financeiramente, ele ainda tinha farmácia, junto com o pai de Laíre. Então, ele resolveu que tinha, e eles tinham uma fórmula, né? Só uma adenda aqui. O pai dela era farmacêutico também, o meu pai era farmacêutico. Os dois. Rapaz, tinha que ser, viu? Então, quando terminou essa campanha, meu pai queria vender a nossa casa. E minha mãe disse, não, nós vamos arranjar um jeito de pagar suas contas, mas nós não vamos vender a casa que a gente mora. E nós juntamos primos, tia, tudinho, sabe para quê? Para empacotar antinevrálgico rosado, que era a fórmula que eles eram proprietários, tio Laíre e papai, para sair vendendo no interior do estado. E era um remédio que tinha um reconhecimento muito interessante. Eu acho que Laíre pode até também descrever sobre isso. Mas eu sei que a gente ia até tarde da noite, botando os comprimidos dentro dos pacotinhos para fazer as caixinhas. E tinham 3, 4, 5 amigos de meu pai que saíam vendendo nas cidades, nas farmácias, que era para ver se ele conseguia se sair ali daquele montão de dívida que ele tinha ficado na campanha. Então a gente era acostumado a isso, a fazer campanha com muito sacrifício. Jerônimo Rosado também era farmacêutico. E ele, na época, o farmacêutico fabricava, manipulava a medicação, porque não tinha remédio pronto como tem hoje, né? Então ele tinha umas fórmulas, era antinevrálgico rosado, que era ácido acetil salicílico, cafeína, que era usado para gripe, dor de cabeça. Inclusive, papai ficou como farmacêutico responsável e uma mulher em Grossos estava com muita dor para ter um menino. Aí tomou antinevrálgico, passou e quando viu o farmacêutico responsável, Laíre Rosado, aí botou o nome do filho de Laíre, lá em Grossos, né? Mas além do antinevrálgico líquido, o antinevrálgico comprimido, tinha um expectorante, Joatonca, que devia ser igual aos lambedores que as mais idosas fazem. E tinha um remédio impressionante que era viperina, que era contra a picadura de cobra. Todo mundo no interior, cada fazenda tinha um frasco de viperina, quando a cobra atacava, tomava e ficava bom. E esses remédios participaram de um festival de substância medicamentosa em Paris e tirou medalha de ouro. A forma do velho Jerônimo Rosado. Então aí chegou até in extreme, quando o pai teve que vender fórmula, marca. Aí vendeu tudo. Depois, tudo. O pai de Laíre foi para Natal, era inspetor de ensino, né? Os filhos estudavam, né? Os 4 filhos estudavam, 3 já na universidade, somente o mais novo ainda não estava, mas aí não tinha como papai conciliar a política com a farmácia. E eles venderam tudo. O empresário da família era Dineve Rosado, né? E num desses momentos ele chegou para disse: Van, estou muito preocupado com você. Van. A sua vida não está bem. Ele disse: Dineve, se eu morrer, Dona Lourdes vai ter uma pensão muito boa, vai ter um seguro muito bom, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele disse: eu sei, Van. O meu problema é você vivo. Eu quero você gastando, vivo, né? Não, o problema é você vivo, porque você está gastando tudo em política. Eu sei que você está gastando beleza. Agora você Interessante. Olha, eu não sei quanto foi vendida a fórmula no passado. Mas hoje seria uma bagatela. Era. Seria sim. Seria sim. Pela quantidade de laboratório, doido por uma fórmula. E assim, principalmente os 3 remédios que ajudavam as pessoas muito, né? Que, inclusive lá em Alexandria, eu me lembro que eu era menino e tudo era um cachete, né? Compra um cachete para dor, era cachete. Não sei o que, para cobra era cachete. Me diga uma coisa, aí vocês casam, vêm os filhos, né, Sim, Sandra? sim. E aí isso começa também, o DNA da política também entrar neles, né? Porque eu ainda me lembro dos 15 anos de Larissa. Sim. Né? E aí depois Larissa vem como... Larissa foi a propulsora, né, dos filhos
Não, a mais... sim, na Larissa política, foi. Não foi na política? Foi. Larissa... Vem Van Neto, né? Larissa, ela entrou na política muito novinha, né? Porque, primeiro, ela teve um papel semelhante ao meu. Quando Laíre foi candidato, eu coordenava a luta de Laíre, mas Larissa, já menina, ela já participava. Ela tinha uma história muito engraçada, que ela dizia: mamãe, quando é que eu vou deixar de ser do PMDB jovem? Porque eu já fui do PMDB criança, eu já estou ficando velha, já sou mãe, ainda sou do PMDB jovem. Porque ela tinha uma facilidade muito grande, né? Então, nós entramos na política. Laíre foi candidato a deputado federal, não tinha um deputado estadual, e Larissa veio em seguida, né? Nós tivemos 4 filhos: Cid, Larissa, Van e Lairinho. Quando eu fui candidata, fizemos a dobradinha, eu e Laíre, né? Ele foi esse ano que você foi o mais votado também, não foi? Foi o segundo mandato? Deputado federal, em 90, foi o segundo do estado mais votado. Né? Mas depois você foi, porque foi Aloysio e Henrique candidato, os 2 candidatos, e Laíre candidato. Laíre teve mais voto. Estavam divididos. Estavam divididos, mas Laíre foi o mais votado nessa época. Inclusive, toda vez que chegava, que ele foi me apresentar lá em Brasília, ele dizia: Ulisses Guimarães, doutor Ulisses, esse aqui é o deputado mais votado do partido do Rio Grande do Norte. Eu disse: Luiz, não diga isso não. Porque eu só levei a mim próprio, e vocês são 2, né? Então, pois é. Vale mais, tem mais peso que eu. Nós tivemos, assim, uma vida familiar sempre muito ajustada, muito feliz, graças a Deus. E meus meninos sempre manifestaram muita paixão pela política, né? Era muito engraçado. O mais arredio para a política era Cid Augusto. Continua, né? Mas ele disse que ainda continua, mas eu acho que ele é o mais político. Porque ele não gosta dos holofotes, né? É diferente, mas os outros 3 sempre foram muito apaixonados. Van, então, era absolutamente apaixonado por política. E eles, criança, era muito engraçado, porque Van era louco por Aloysio Alves. Então, ele queria que o cabelo dele fosse verde. E Laíre para o Zé Agripino. E Laíre achava lindo o trio elétrico de Pitel, que estacionava perto lá de casa. Ele era fascinado pelo trio elétrico. Aí se apaixonou por Zé Agripino, né? Por conta do trio elétrico de Pitel. E Van, não. Van vivia mergulhando na piscina para ver se o cabelo ficava verde, por causa do cloro. E ficava, né? Porque ele não tirava e o sol ia ficando meio esverdeado. Van sempre teve essa manifestação política assim, muito forte. Era uma pessoa que era extremamente humano. Ele não tinha essa história, não, eu tenho amizade com fulano, porque fulano tem posição tal. Não, os amigos de Van eram muito interessantes. Eles tinham um círculo de amizade na família, dos primos, mas a maioria dos amigos de Van eram pessoas assim, muito humildes. E Van sempre manifestou essa vontade. Pequeno, ele fazia discurso. Ele tem histórias interessantíssimas de discursos que ele fazia nas cidades do Oeste. Teve um em Felipe Guerra que foi engraçadíssimo, o discurso de Van, que ele pediu um voto para papai e disse: meu povo, eu peço que vocês votem no meu avô Van Rosado antes que ele morra. Né? Então, ele era uma criança muito interessante. É o episódio de Tibau, né? Van foi uma pessoa que nos marcou muito. Até hoje é uma presença muito constante na nossa casa. Hoje a gente já consegue rir das coisas dele e tudo, mas é de muita saudade que a gente fala. Eu imagino. Quando ele inventou de entrar na vida pública, que foi o primeiro que se manifestou, foi Van, nós chegamos em Tibau, no veraneio, antes de uma campanha, e nós entramos em Tibau, Van, 2000 e... Tibau todo pichado. 2000. Era no ano da campanha. Era Van 2000. Era Van 2000. Van 2000, que a gente andava em Tibau, tudo que era de parede com o nome de Van. Isso era Polac e companhia, viu? Polac é uma pessoa que... Polac e Samuel. Gente eram boa. 2 amigos que Van tinha, que eu Assista guardo aqui o podcast. Assim, manda já aqui no WhatsApp. Eu tenho um carinho muito grande por eles dois. Gente boa demais. Polac, inclusive, tem um símbolozinho da campanha de Van tatuado no braço, né? Termina a história aí. Bom, né? aí Laíre chamou Van e disse: meu filho,
que história é essa? Eu entrei aqui em Tibau, tá? Eu não quero você meter em política. Não quer você em política. Foi. Aí disse, papai, você mandou pintar as paredes de Tibau, Wanda? Eu não. Estou nem sabendo, nem vi. Aí disse, meu filho, rapaz, não fui eu, não estou nem sabendo dessa história. Chegou o pintor, para ele vir buscar o dia da pintura. No outro dia de manhã. Eu estava com o Van conversando assim. Conversando de manhã. Vim buscar o dia da pintura. Disse, que pintura? Van mandou pintar a rua de Tibau. E ele foi candidato a vereador e venceu. Venceu, teve uma atuação meteórica na Câmara, porque, lamentavelmente, existiu um momento da maior tragédia das nossas vidas, que foi o falecimento de Van. Mas Van teve uma atuação brilhante. Inclusive, teve uma vez... a gente tinha acertado com o Betinho Rosado, né, para a eleição da Câmara, ele daria o presidente, a gente daria o vice. Aí, na hora H, Betinho apresentou uma chapa completa. Ele disse, Betinho, não foi isso, nós acertamos, não. Ele está tudo desfeito. Aí está resolvido já aqui, não vale nada, não. Rapaz. Aí Ivan disse, você quer que a gente mude isso aqui? Eu disse, tá difícil, né, meu filho? Está não. Vicente Rego quer ser candidato a presidente e ele tem 5 votos. E a gente ganha. Aí a gente mandou chamar Vicente Rego, conversou, aí Vicente Rego saiu presidente da Câmara e derrotou. Rosalba quando era prefeito. Aí foi bem feito. Essa daí. Depois a gente estava numa viagem, numa missão de Laíre, era até nessa época da formatação da lei antidrogas, e nós estávamos na Alemanha, quando o Van liga para a gente e diz, mãe, vamos fazer, eu acho que eram 5 comissões. Ele disse, nós vamos fazer 3 comissões. Eu digo, meu filho, a roda grande não entra na pequena. Eu disse, mãe, vou lhe mostrar, daqui para mais tarde eu ligo que nós vamos fazer essas 3 comissões. Eu digo, mas a oposição a Vicente é maior do que a nossa situação, que elegeu Vicente, mas os outros, alguns já voltaram para o lado da prefeita, né? Ele disse, mas eu vou lhe mostrar. E quando foi depois, ele ligou dizendo que tinham feito realmente as 3 comissões, né? Inclusive as mais importantes. Bom, mas aí veio o falecimento de Van, né, que nos deixou assim extremamente abalados. Se não for a fé que nós temos e tínhamos, nós não teríamos resistido, né? Porque é uma dor, a maior dor que uma pessoa pode passar é a partida de um filho. E uma pessoa entusiasmada pela vida. Van tinha medo de morrer. E, num ato irreflexo, Van parte. E aí nós ficamos arrasados, né? Laíre, que a primeira hora foi um verdadeiro assim, gigante para salvar a mim e aos irmãos, Laíre resistiu, mas teve uma hora que Laíre fraquejou, não é assim, de tanto tempo que ele sustentava a gente. E ele disse a mim, eu vou deixar a vida pública, eu não vou mais fazer nada na vida. Eu não vou mais fazer nada. E eu disse a ele, pois eu vou. Porque se eu não ocupar a minha cabeça, eu vou enlouquecer. E eu não quero enlouquecer. Eu vou ser candidato. Ele disse, mas eu não vou mais ser candidato. Eu digo, então se você não for, eu vou. E a gente arranja outro candidato para ser candidato a deputado estadual. E aí ele começou a busca desse nome. Você começou a busca do nome para ser deputado estadual. E começou a consultar as pessoas, né? Que não ia mais ser candidato, que não tinha disposição, que a dor que ele estava era muito forte, mas que eu tinha um temperamento assim mais forte e achava que se não fizesse algo que ocupasse a mente toda hora, né? Que transformasse aquele momento de dor e de tristeza no fortalecimento para ajudar as pessoas para que não sofressem o que nós tínhamos sofrido, ele foi em busca disso. Aí certa vez eu estava batendo o carro lá no Porto Ceguinho, né? Aí um bombeiro disse, aí, deputado, já escolheu tudo. Aí eu entendi que é deputado estadual, só de sair para federal. Eu disse, não, nós estamos procurando tudinho. Você está procurando para quê? A solução está em sua casa. Eu disse, não, mas Sandra é candidata a federal. Eu disse, não é Sandra não, é Larissa. Voto Larissa. Aí a candidatura de Larissa surgiu desse bombeiro que lançou. Você despertou, abatendo o carro. Sim, ele chama Larissa, né? Ela vai tomar decisão em casa, tudo, sim, né? Porque ela tinha 2 crianças, né? Muito pequenininhas. E ela volta,
Não, aí Laíre disse, vá, converse na sua família. Você tem 2 dias para resolver isso. 2 dias para resolver. Ela disse, não, pai, está resolvido eu já, não vou resolver, candidata. não. Eu sou candidata. Aí Laíre disse, mas você vai para casa, conversa com seu marido. Se ele não quiser também, eu vou. Aí Laíre disse, agora minha filha, tenha cuidado para você não se decepcionar. Sua mãe já tem um nome como deputada estadual, mas você ainda não tem esse nome. Você pode ter aqui em Mossoró, mas no Rio Grande do Norte você não tem esse nome. E aí ela disse, não, pai, eu não vou pensar que vou perder, não. Eu vou para a campanha, mas eu vou ser deputada estadual. Você vai ver como eu vou ganhar. E já saiu de casa candidata. Candidata e eleita. Sim, olha, eu percebi, porque assim, a espinha dorsal desse nosso podcast, Laíre Sandra, a gente conta histórias aqui, né? A gente conta histórias das pessoas, mas o objetivo da gente maior é fazer com que a história se repercuta, mas que a gente possa ajudar as pessoas que estão em casa de alguma maneira, né? E eu tinha uma pergunta a fazer nesse sentido, desse drama que vocês viveram, né? Eu o conheci pessoalmente, conversava, falava com ele e tudo. E eu achei bacana a forma que vocês abordaram e vocês falaram, porque assim, é muito delicado isso aí, né? Só sabe quem passa. A gente pensa que sabe. Eu costumo dizer isso, né? Eu vivi uma coisa mais ou menos parecida, né? Que eu sou genro do finado Dr. Aguinaldo Pereira, né? Sou casado com o Rodávio. E aquela história que todo mundo já sabe, eu não vou entrar em detalhe. Também foi uma coisa, né? Que eu já era casado, né? E voltando ao assunto de vocês, eu acredito que muita gente que vai estar assistindo o programa da gente se identifique com esse momento que vocês viveram, né? Como é importante um casal estar unido, ter os filhos ali juntos. Que a morte desintegra muitas vezes. Pois é, e a família junta. Às vezes, é isso que eu penso que seria um casal perfeito. Tem momentos que um fraqueja, mas o outro tem que estar de prontidão para poder... Aí é que vai... Chega, eu me arrepiei agora, sabe? Porque realmente foi forte esse depoimento. E como foi bonito de vocês, ver isso em vocês. Que vocês... de alguma forma, vocês venceram isso aí. Porque é muito difícil. Claro, a dor, eu acho que quando a gente fala nisso num ponto desse... Por exemplo, a minha esposa até hoje, passados 20 e poucos anos, madrugada às vezes chora, né? Tá ali chorando e eu fico aperreado. Às vezes, rapaz, o que foi que essa mulher, pelo amor de Deus, encontrou alguma coisa no bolso? Foi o celular? Pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Não, você não fez nada, mas olha... Estou me lembrando. Então isso traz uma sensação pro resto da vida. Que vocês levam isso, né? Eu normalmente choro todos os dias. Tem um momento que é raro o dia que isso não acontece. Mas a presença de Ivan na minha vida é muito forte. Os meninos diziam que Ivan era o queridinho. Não era o queridinho. Talvez a minha sensibilidade de mãe pudesse perceber, sem que eu notasse, não sei como é que pode ser isso, que ele talvez era o que precisava mais, né? E eu parto do seguinte princípio: toda morte é igual. Toda morte é igual. Eu nunca tive preconceito de dizer que meu filho, num ato irreflexo, Van adorava a vida, Van tinha medo de morrer, Van pediu para eu colocar um segurança para ele, e Van praticou o suicídio. Mas, para mim, a morte de Van foi igual a de qualquer outra pessoa. Laíre também me ajudou muito nisso, porque ele dizia: Sandra, Van na hora. Ele disse assim: papai e mamãe chegam daqui a pouco e resolvem isso. Porque eu tinha conversado com ele há 1h30 antes. Eu tinha acertado com ele que no outro dia de manhã eu estaria em Natal, porque ele queria resolver um problema de um amigo dele, de Dedé, do Sandubar. E ele dizia: eu quero ir porque eu quero assistir você pedir para resolver esse problema. Eu digo: meu filho, eu já encaminhei, mas eu vou amanhã e 8 horas da manhã... pessoalmente. Você já marcou a audiência com o secretário de Educação, mas eu quero ir. E 1h30 da manhã, da madrugada,
eu recebo a notícia, né? Então, eu nunca imaginei que tivesse sido ato de maldade, de coisa nenhuma. Foi um ato de reflexo. E toda morte, no meu entendimento, é o que eu faço. Eu, logo depois que Ivan morreu, muitas pessoas me procuraram para dizer como é que eu tinha resistido. Eu dizia, eu não tenho fórmula. É o meu dia a dia, eu venço a cada dia. Cada dia. Cada dia eu vou vencendo. Hoje, por exemplo, eu vivo isso há 23 anos, né? E isso, todo dia, eu peço a Deus para atravessar aquele dia. Eu tenho que me recuperar, eu tenho outros filhos, eu tenho uma filha de Ivan, que é um orgulho para a gente. Eu tenho os outros netos, eu tenho que cuidar dos 3 filhos daqui, rezar porque está no céu, e cuidar de 9 netos, né? E do meu grande marido. Então, isso aí eu venho esperando. E eu dizia às pessoas, minha gente, bote na cabeça que seu filho não é ruim, sua filha não fez isso por ruindade. É um ato da hora que a pessoa não tem a convicção do que vai terminar ali, né? De repente se vê ali num momento, pensa que não tem saída e vou resolver dessa forma, né? Intempestiva. Aqui, eu terminei o meu sofrimento. Não é assim. Não é assim. E isso eu me conformo, porque eu tenho fé em Deus que eu vou me encontrar com Ele ainda. E tenho fé. Com certeza. Era isso que eu ia dizer. Olha, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, é interessante esse depoimento, porque quantas famílias não sofrem, né? Ou sofreram, ou estão sofrendo, e vão sofrer pro resto da vida com essa falta que ela é, e ela não tem como você corrigir uma falta dessa. E se não houver a solidariedade do casal, termina havendo a dissolução da família. Exatamente. Então, assim, como eles se superaram, porque assim, Laíre começa dando força a Sandra, sustentando. Daqui a pouco, quem precisa de força é Laíre. Então, você veja o quanto é importante, inclusive, os filhos estarem juntos, né? Meus filhos foram fabulosos. Os filhos e os netos. Porque é interessante, até mesmo os meus netos, que não conheceram o Ivan, eles cultuam a vida de Ivan, a história de Ivan, as coisas engraçadas de Ivan, as roupas que Ivan tirava todinho. Eu terminava de comprar numa loja boa roupa para Ivan. Quando era no outro dia, estava Ivan com a sacola na mão. Meu filho, para onde é que você vai? Olha, mamãe, eu fui ali no Santo Antônio, eu fui ali não sei aonde, e tinha uma família passando necessidade sem nem ter o que vestir. Eu digo, mas meu filho, essa roupa eu comprei ontem. Mas mãe, eu tenho mais. Dava, eu dizia, tem mãe para comprar de novo, né? Aí brincava tudinho, mas ele era assim. Então, tudo isso, meus netos tratam desse assunto, e nós procuramos fazer da vida de Ivan e da presença de Ivan um fato assim muito natural na nossa família. É porque assim, quem não conheceu talvez, né? Eu que conheci sei bem. Ivan era muito povão, muito simples. Ivan tanto faz estar aqui se lancha ali no Alto Samonel, como ele está no restaurante Flávio na época, era a mesma coisa. Era, sempre foi assim. Quem conheceu ele sabia, mas vamos mais para adiante, né, José? Porque eu já estou aqui... Quanto tempo nós temos? Vamos lá. Olha, então, perdão, eu tenho, assim, por exemplo, eu acho que as pessoas ficam... Porque assim, entenda, quando você é uma personalidade, vamos tratar dessa forma, quando você é um político, quando você é um artista, quando você é um cantor e etc., as pessoas veem a gente muito distante, né? E vê a gente com uma certa distância. Verdade. E acha que aquelas pessoas, elas são de ferro, que elas não sofrem, que elas não sentem nada, né? É porque... são personagens. Um personagem, porque é um deputado, porque é uma deputada. Será que... Vocês verem aí que sofre, viu, gente? E sim, olha, entenda. Come do mesmo jeito, tem saudade do mesmo jeito, tem dor, sente dor do mesmo jeito. Então, isso é muito bom, porque isso deixa bem claro do outro lado que realmente nós somos muito iguais. A gente pode até ocupar cargos diferentes, mas nós somos muito iguais. Então, assim, e Ivan realmente, assim, eu não tinha tanto contato com ele, porque não fazia muito parte do meu ciclo de amizade, mas era conhecido na cidade, que onde chegava brincava com todo mundo. Então, para mim, até assim, para mim foi um choque quando eu soube. Logo eu soube, não soube na memória que vocês, mas logo de manhãzinha, quando eu acordei, assim, já fiquei sabendo e fiquei, meu pai.
né, como é que isso acontece. Mas, infelizmente, ou felizmente, o que eu achei mais bacana é que Sandra disse assim, eu acredito que eu vou me encontrar com ele. E nós somos cristãos aqui, eu e Cleiton, Sandra, inclusive a gente tem um estudo bíblico das terças e quintas-feiras, que a gente reúne os amigos. Que ótimo. E há mais de 8 anos que a gente já leu a Bíblia uma vez, estamos na segunda leitura agora. Coisa boa. Estamos no livro de Josué, uma turma de amigos. E a gente lê o capítulo naquele dia e discute aquilo que ele está dizendo, trazendo para a atualidade. É bem interessante. Eu não sei pegando aqui o gancho da Bíblia, Karnal, né? Leandro Karnal. Está fazendo vários cursos, um deles é sobre a Bíblia. Aí ele diz, se você for ler a Bíblia, não vai pegar do primeiro livro enfiado até o último, não. Começa com os livros históricos, com Gênesis, com Êxodo, aí passa para Josué. Agora, né? É uma coisa que eu quero fazer. Depois de terminar a faculdade, perguntam, ainda vai fazer outro curso? Eu digo, vou não, porque eu não quero mais prestar conta de prova, de ter trabalho para entregar tal dia, não. Eu pretendo ver se consigo, com Laíri e com Cid, escrever um livro sobre meu pai. Mas quero fazer um curso sobre a Bíblia. É muito interessante. Sobre a Bíblia. O que é que a gente vem achando que é interessante? Porque você estudando com... Lógico que no nosso grupo tem pessoas que já estão há 30 anos, que já leram várias vezes e tudo mais, e essas pessoas participam com quem é jovem, como eu e Cleiton, né, no Evangelho, tem muito a somar, mas não por isso diferencia a gente não, porque a gente está lá e conversa, extrai mesmo. Mas é muito bacana. É muito interessante, porque assim, o que antes eu tinha um Deus que era muito severo, muito castigador e tudo mais. O Deus do Antigo Testamento. Você passa a entender que não é dessa forma. Ah, não. Tá entendendo? E Deus outra coisa, bondoso. que você é livre, você tem uma certa liberdade, você diz assim, poxa, você começa a analisar de uma outra forma e não dentro do quadro religioso. Não estou falando aqui que eu tenho nada contra quem é muito religioso e quem não se permite a conhecer a Bíblia. Só acho que quando você se permite a conhecer, estudar, ali, debater, eu acho que é muito, muito, muito interessante. Até porque quando você chega próximo de uma pessoa que está há 30 anos dentro de uma igreja, você pergunta, já leu a Bíblia? A pessoa diz, não, é só o que o padre ou o pastor lê aquele pedacinho e fala. Então, é interessante que vocês conheçam. Porque... O que eu quero dizer é que assim, ela é muito interessante o que Sandra disse, porque assim, as pessoas têm, eu fico dizendo assim, poxa, se a família é o maior, é o que mais se defende aqui, né? Nós, seres humanos, né? Simplórios e pecadores, mas o que a gente tem mais de sagrado é a família. Né? Essa união, essa junção, o sofrimento para criar, o sofrimento para educar, aí de repente tem congregações que diz que não. Eu fico, como assim? Se você não acreditar que você vai encontrar com sua família depois, por que esse apego tão grande, né? O que você acha, senhor? Concordo plenamente. Concordo? Então, que coisa boa. Diante do que a gente conversou, eu vou alertá-los aqui que a gente, pelo nosso pessoal podcast, nós temos uma pergunta que é: a verdade, Sandra e Laíri, ela é pessoal? E sendo pessoal, o que a gente vive seria uma mentira? Tipo, já que a filosofia prega que existem 3 verdades. A de Laíri, a minha e a verdade. Né? Não de coisas óbvias, como isso aqui, que é preto, isso aqui é uma chaleira e tal, mas o que a gente vive, quando a gente vai defender, a gente bota a nossa... Mas só no final. Agora não. Só pra... Por que vocês escolheram nessa etapa da vida de vocês agora fazer teologia? Olha, quando nós terminamos o curso, eu fiz Direito primeiro porque Laíri. Eu fiz Serviço Social, depois quando eu já me candidatei a federal, eu já tinha iniciado meu curso de Direito. Então, eu terminei, quase que eu era jubilado, eu acho, porque cada campanha de Laíri ou minha, eu sempre tinha que trancar um pouco a matrícula, mas eu terminei como deputada estadual, o curso de Direito. E Laíri... fez medicina, depois também resolveu fazer direito. Acho que até por incentivo de Cid, não foi, Laíri? Assim, como é? Eu achava que ia gostar do curso de Direito. Cid foi um encontro casual. Quando eu me matriculei, ele tinha se matriculado também, só que ele era do período matutino e eu era noturno. Aí depois de 2 períodos ou 3, aí ele disse, papai, vou mudar para a noite para a gente ficar junto.
Aí nós terminamos na mesma classe. Que bacana. Aí depois... Agora, Cito fez OAB ainda antes de terminar o curso. Eu só fiz depois que terminei, né? Ele disse, não vou fazer agora não, se tenha paciência, deixa eu preparar melhor. Aí ele fez, passou, estava no 4º ano, né, 8º período normalmente. Eu só fiz quando terminei. Depois eu via que o curso de Direito era importante para uma vida política que eu tinha, né, que eu queria disputar outros mandatos de federal e era importante. Aí nós paramos um pouco, foi quando veio a pandemia. E a gente já tinha começado a discutir a respeito, porque lá ele dizia, Sandra, escolha aí um curso para a gente fazer, até gastronomia, se você quiser, eu vou fazer. Eu digo, não, eu não quero fazer gastronomia, não. E nós chegamos a conversar, inclusive, com o Padre Charles, não foi um pouco, e Padre Charles um dia liga para lá e ele diz assim, vai lá na faculdade resolver, que eu já mandei fazer sua matrícula, vai resolver lá. Eu fiz a sua matrícula, botei seu nome lá no curso, vai lá resolver, você e Sandra. E nós começamos, aí veio a pandemia, que foi um período, eu fiz o período da pandemia, o curso todo, estudando, respondendo prova, tudo, lá também, mas eu gosto mesmo da aula presencial. Né? Um fato interessante é que quando nós defendemos o TCC, segunda-feira, semana passada, né? Uma semana hoje, aí alguns professores disseram, quando nós vimos vocês dois lá, ele disse, quantos dias vão aguentar aqui? Aí o outro disse que depois de 3, 4 meses ainda estão aqui, será que vão até o fim do ano? Aí agora nós estamos vendo vocês dois defendendo o TCC aqui. Foi muito interessante isso aí. Sempre fomos assim, muito assíduos, né? Laíri gosta muito de estudar, eu também gosto. Fizemos essa parte na pandemia, depois fomos para a parte presencial, que foi assim um paraíso para a gente, porque a gente começou a estudar com meninos, né, ainda. Sim. A maioria era de seminaristas, muito jovens, né, iniciando o mesmo curso, a escolha da vida religiosa, uma turma assim magnífica, espetacular. Tínhamos algumas colegas mulheres, mas não, eu tinha determinadas matérias que eu era sozinha de mulher. E foi um momento assim muito importante, porque a gente vivenciou uma outra história de vida daqueles meninos, né? Hoje nós temos verdadeiros amigos dessa turma. É tão bom, né? É demais, porque a gente sempre foi assim. Eu brinco muito, eu abraço, eu beijo, eu converso. Eles também gostam muito de conversar com Laíri, que... Laíri deve dar aula de tudo, né? Inclusive de vinho, deve dar uma aula de tudo, né? Inclusive de vinho, né? Quando eu fiz o curso de Direito, eu achava que todos nós devíamos fazer o curso de Direito. Porque tudo que se passa na vida da gente está ligado ao direito. É conhecer os direitos, deveres, né? Aí quando eu terminei o curso, ainda fiz a OAB e comecei a trabalhar no escritório da doutora Samara Couto, né? Aí depois de uns 3 meses, ela chegou e disse, aí me diga uma coisa, você se sente melhor como advogado ou como médico? Eu disse, como médico. Ele disse, não perca tempo aqui não. Ele está botando para fora. Eu disse, não, estou falando a realidade. Se você se sente melhor como médico, você está perdendo tempo aqui. Olha, eu fui agora dar uma pesquisada aqui e eu tenho uma postagem aqui do blog de Carlos Santos em 2012. Vamos voltar um pouquinho agora para a política. E eu achei interessante aqui que diz o seguinte. Ele escreveu, dia 9 de julho de 2012, às 23 horas e 52 minutos. A pesquisa blog do Carlos Santos, Instituto Consulta, apontou a vantagem, né, na pergunta estimulada, com Larissa alcançando 46% de intenções de voto e Cláudia aparecendo com 28%. Na espontânea, Larissa e Cláudia tiveram respectivamente 20,33% e 9,67% de intenções de voto. A maioria de Larissa chegou a 10,66%. A eleição se avizinhava. Foi a campanha mais absurda. Na opinião de vocês, o que foi que houve, pelo amor de Deus? Compra de voto, amigo. Compra de voto. Foi nítido, foi claro. A gente pegava e eu tomei uma decisão que eu disse, nós não temos dinheiro para enfrentar o comando da prefeitura. Nós não temos dinheiro para enfrentar
o grupo de empresários que estão aí, né? contra nós. Nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora, todo mundo armado com máquina fotográfica, gravador, tudo que você puder fazer, você vai agora seguir essas pessoas. Porque a campanha está virando, e a gente sabia que estava virando. Porque a gente passava numa rua, era todo mundo Larissa. Todo mundo Larissa. No outro dia, todo mundo de bandeirinha. Laranja na porta. Uma campanha violenta, pessoalmente violenta. Larissa grávida. Fizeram uma campanha assim, rolo compressor, mortal, né? Assim. Fizeram um enterro do filho que Larissa esperava. Larissa estava grávida. Fizeram de tudo. E Larissa corajosamente enfrentou a campanha com um brilhantismo extraordinário. Mas nós víamos que aquilo ali era o rolo compressor da compra de voto abusiva, que a gente chegava e a pessoa dizia: eu vendi meu voto por isso. Depois nós comprovamos, porque tem pessoas que nos contaram depois, que saíam com tanto dinheiro para comprar voto que se tremiam todinha. E o céu era um limite, para dar o que pedir, né? Cada uma saía com 80 mil reais. Aí desse jeito. Eu teve uma vez que eu segui um carro e fotografei, peguei tudo, que era uma distribuição de caixas de energia, para botar energia nas casas, distribuindo. Era uma coisa absurda. É tanto que a candidata que foi beneficiada com a compra de voto, ela foi caçada 11 ou 13 vezes. Foi a pessoa mais caçada do Brasil. Muitas vezes. Por quê? Porque nós comprovamos. A nossa decisão de seguir e de comprovar foi fundamental. Porque aquilo ali, política você ganha e perde. Eu digo que o dia da eleição, para mim, é o dia que eu fico mais tranquila. Minha sorte está lançada. Rapaz, eu não sofro absurdamente se perder, e eu não fico eufórica ao extremo se ganhar. Mas aquela campanha de Larissa, eu tive um choque emocional imenso. Mas eu sabia que estava acontecendo, principalmente na semana da eleição. Sandra, eu votei, fiquei de cama, porque eu votei. Larissa foi porque eu acreditava naquele ali, entendeu? Larissa foi muito injustiçada. Mas é isso aí. Merecia. Interessante, José. Merecia, assim, a gente ter essa oportunidade. Eu ia, né, para os comícios de Larissa e tudo, também conheço pessoalmente e tudo. E o que eu percebo hoje, e assim, a maturidade, eu costumo dizer sempre que é muito interessante. A maturidade é você entender depois o porquê que houve tal coisa, né? E você entender também, quando você é o ativo de alguma situação, você entender por que aconteceu aquilo com você, né? E hoje a gente percebe muito claramente, olha o desenrolar daquilo ali, o que foi que deu depois. Olha as consequências que trouxeram para muitos ativos que estavam ali naquele como personagens daquilo ali, nos bastidores, inclusive, né? Entendeu? Aquilo ali, nós saímos honradamente de uma eleição que nós perdemos por conta da compra de votos, mas saímos assim muito felizes porque nós comprovamos que Mossoró não merecia aquele tipo de campanha. Aquilo foi um verdadeiro crime eleitoral e para a história de Mossoró, porque não se pode tratar política daquela forma. É tanto que hoje eu acho que depois das decisões que eu tomei de não me candidatar mais por outros motivos pessoais, de saúde, eu fico muito honrada de saber que Larissa enfrentou uma luta, foi perseguida, maltratada, teve toda a prática de agressão contra ela. Ela saiu inteira e uma mulher altamente preparada para a vida. E nós provamos que nós estávamos certos, e os que fizeram de uma eleição o desvirtuamento da democracia, eles pagaram um preço alto.
Ninguém queira se fazer de vítima dizendo que foi coitadinho ou coitadinha, não. Foi comprovado crime eleitoral. Tá certo. E aí o desenrolar é como o Cleiton falou. Me diga uma coisa, diante de tudo que vocês viveram, né, desde essa construção toda, visto que a família realmente é uma família bacana, unida, vocês são satisfeitos com o que vocês oferecem? Porque assim, não tem o jargão de dizer assim, mas as oligarquias isso, as oligarquias aquilo outro. A gente não tem como negar que a família Rosado, Escócia, e realmente trouxeram muita coisa para Mossoró, né? Mas faz parte sim, você foi eleita para isso, lá foi eleito para aquilo ali, mas entenda, tem quem não traga nada, né? E hoje em dia, não é verdade? Tem sido uma prática corriqueira. Pois é, então assim, saber que uma universidade, né, saber que uma UFESA da vida, a antiga Exam, saber que tantas outras coisas que Mossoró tem, nós temos a consciência que é fato e é verídico, né? E aí, o que pode algumas pessoas se decepcionarem assim, mas vamos morrer o pobre que eu digo, podia ter ficado... Sim, para você ver que nem todo político é como se imagina. Nem todo político é só dinheiro para ficar rico e vender a alma ao diabo para poder fazer qualquer coisa. Então, mas aí, na minha opinião, a maioria termina pobre. Pois é. Você conta nos dedos daqueles que se dá bem pela política. A maioria tem dificuldade. Depois da emenda Pix, tem muita gente se dando bem. Depois mudou, né? Na minha época não tinha, graças a Deus. Pois é. Me diga uma coisa. Aonde vocês chegaram, apesar da grande perda, né, de Ivan, vocês se consideram uma família feliz e realizada ou ainda tem mais alguma coisa para a família Sandra Laíre realizar? Eu acho que a gente sempre busca alguma coisa. Feliz eu sou. Minha família, graças a Deus, é uma família unida. Meus filhos são maravilhosos. Apaixonado por vocês, inclusive. Principalmente por Laíre. Todos nós somos muito apaixonados por ele. Minhas noras e meu genro, meus netos, somos muito felizes porque problema a gente tem. Mas a gente se resolve. A gente se resolve com muita clareza, com muita conversa e tudo mais. Agora, eu não vou lhe dizer que eu não almejo nada para o futuro. Aí eu não estaria vivendo. Eu quero o futuro. Eu quero que ainda os meus filhos sirvam a Mossoró. Quero que meus filhos ainda sirvam ao Rio Grande do Norte, em suas funções, em suas escolhas, em suas profissões. Larissa, por exemplo, ela provavelmente ela é candidata na próxima eleição. Né? Ela assumiu a presidência do PSB agora há pouco tempo, né? Nós voltamos para o PSB, graças a Deus, é um partido que nós sempre nos identificamos muito. Ela foi escolhida pela direção nacional para ser a presidente estadual do partido. Ela está tendo muita capilaridade de conversas com os outros municípios e tudo, cuidadosamente tratando do partido. E eu sei que Larissa ainda vai completar o que nós não conseguimos fazer. Ela ainda vai fazer, porque Cid disse que não é político, Laíre disse que não quer mais se candidatar, e Larissa, ela poderá ser candidata, sim, para completar o que a gente não conseguiu fazer. Não, doutor Laíre? Tá bom, eu preciso falar agora um pouquinho em nome da Projeto Locações. Para você que está construindo, vai reformar, está precisando de locar alguma máquina ou equipamento, agora ficou fácil. Apertar aí nesse botão. Você pode se dirigir a Projeto Locações, tá? Você pode acessar o Instagram, que nós estamos lá, só acessar o grupoprojeto.com.br e você já acessa o Instagram, Eu queria que desse um zoom aqui no meu celular, tá? A produção, Tá aparecendo aí também na tela. Lá, qualquer obra que você tenha, tá certo? Você pode entrar em contato com a Projeto Locações através do Instagram, grupoprojeto.com.br. A produção vai dar um zoom aqui. E você também pode entrar em contato através do WhatsApp, né? 84988985828. Então, da sua casa mesmo, a um clique, você pode solicitar qualquer máquina ou equipamento para a sua obra. Andames, escoramentos, betoneiras, compressores, tudo isso aí, tá bom?
Você quiser dar uma olhadinha melhor, você vai aqui no Instagram, ó, da Projeto, vai lá no Grupo Projeto, e por aqui você acompanha todas as postagens, os tipos e variados equipamentos que a empresa tem. E o melhor disso tudo, ela entrega para você. Da mesma forma, é a Tira Entulho Ambiental. Também pertence aqui ao Grupo Projeto. É uma empresa especializada no transporte e na destinação final de resíduos variados, tá certo? Eu estou falando, por exemplo, a construção civil, ela gera o resíduo chamado entulho, popularmente conhecido como entulho, né? A indústria do petróleo gera o resíduo contaminado, dito contaminado, que é o óleo, a graxa, o EPI contaminado com graxa e com óleo, tá certo? A indústria dos alimentos também, a varia de produção. Então, a Tira Entulho Ambiental hoje é a única empresa em Mossoró e região que é totalmente licenciada pelo IDEMA. E o melhor disso tudo, ela possui um aterro próprio, aqui mesmo em Mossoró, tá? Que dá destino, faz o transporte e dá o destino do resíduo que a sua empresa está precisando destinar para poder prestar conta com os órgãos controladores do meio ambiente, tá certo? Pensou em transportar resíduos e destinar só atrás da Tira Entulho Ambiental aqui em Mossoró, através do WhatsApp 84988985828 ou pelo Instagram também, ó. Só ir lá em Grupo Projeto, você acessa e aqui tem todo o nicho, tá? Tanto da Projeto Locações como da Tira Entulho Ambiental. Estou satisfeito, viu, José? Tá, né? Estou falando aqui com a dona Zoraide, né? Tá certo. Satisfeitíssima, né? Porque lá ele... Chegou, está perto aí, produção? 3 minutinhos agora? Só? Não. Mas passou ligeiro demais. Não. Mas eu ainda tenho outro programa para perguntar aqui, porque eu tenho 12 perguntas aqui ainda. Me parece que não vai dar tempo, hein? Até porque a gente tem essa pergunta final aí. Mas vamos... eu fiquei, assim, estou muito feliz porque, assim, né? Eu acho que a curiosidade que eu tinha de conhecer um pouco mais, assim, né, a fundo, a família de onde veio, como foi que juntou, como foi que deu isso e esse resultado tão bacana que por muito tempo e continuo aí ajudando e trabalhando por Mossoró. E como eu falei sempre, assim, eu sempre achei a deputada Sandra, que era quem eu tinha mais contato, e que é com o doutor Laíre, sempre uma mulher de atitude, assim, ela não, se podia, se não podia, também não ocupava muito espaço, não. Claro que 99% das vezes ela tentava fazer com que a coisa desse certo, né? E, assim, a senhora é satisfeita com o que a senhora fez na política? Assim, eu digo, aquela satisfação que eu fiz... Claro que tudo que eu pude. Claro que tem Larissa ainda, que vai, a gente ainda vai ver ela trilhando ainda muita coisa, porque é muito, muito jovem e aguerrida. Mas a senhora já chegou na sua satisfação? E também a pergunta para a Laíra, assim. Eu fiz o que eu pude, porque quando a Laíra ficou triste com a morte de Ivan e aí decidiu não ser mais candidato, mas mesmo assim continuar nos bastidores da política. Vocês são pessoas satisfeitas com o que vocês entregaram para Mossoró? Eu sou muito satisfeito. Eu acho que praticamente todas as metas foram atingidas, né? Sobretudo no que se refere à parte de água para Mossoró e também no setor educacional, na minha parte, né? Foi onde eu me dediquei mais e sempre tive o respeito dos meus colegas deputados, que ainda hoje a gente, vez por outro, se comunica, se encontra em alguma viagem e todos reconhecem que tanto o nosso trabalho, e eu também reconheço deles, foi positivo, porque hoje as coisas estão diferentes. Não é que estejam trabalhando menos, mas é que é bem diferente o estilo de hoje daquele da nossa época como deputado. Perfeito. Eu sou muito feliz com o que eu fiz dentro do meu tempo, não é? Evidentemente. Eu trabalhei muito, ainda trabalho, mas eu trabalhei muito, não é? E eu fiz exatamente mais do que o limite do que o que eu podia. Eu trabalhei na parte legislativa, eu defendi políticas públicas interessantes para as mulheres, o direito dos trabalhadores, na área da saúde, da criança, do adolescente, fiz parte de comissões importantíssimas para o país. Muita gente pensa que é o atendimento pessoal que resolve o problema e não é. Eu tinha essa visão, eu sabia que eu tinha que atuar num estado pobre como o nosso,
eu tinha que atuar pessoalmente também, mas o meu engrandecimento pessoal, interior, é do que eu pude fazer em termos abrangentes, de políticas públicas que chegaram a lugares que nunca teriam a possibilidade se não tivesse sido a luta de pessoas que, como eu, pensavam que o mandato de deputada federal, por exemplo, ou de estadual, era um mandato que eu tinha que ter a responsabilidade de chegar às pessoas, né? E eu faço um resgate da minha vida, assim, e acho que foi muito boa. Eu fiz grandes amizades que ainda hoje, eu sem mandato, há muitos anos sem mandato. Eu resolvo problemas que pessoas que têm mandato não resolvem. Porque eu fui muito respeitada. Eu tinha um reconhecimento muito grande. Eu ainda tenho amigos e amigas que hoje estão em ministério, ou que estão como deputados, ou que estão hoje como senadores e senadoras, que eu ligo, converso, resolvo. Fiz amizades maravilhosas na minha vida. E isso me fez com que eu resolvesse muitos problemas, né? Tenho marcos importantes na vida. Eu participei da elaboração da Lei Maria da Penha. Eu fiz parte do grupo que apresentou todos os dados, todos os projetos, junto com deputadas que se destacaram muito, Luísa Erundina, Ana Reis, Jandira Fegali, Yara Bernardes e outras tantas, Luciana Perpétua, muitas outras, né, que se destacaram nesse trabalho da elaboração da Lei Maria da Penha. Eu olho para o meu mandato de deputado estadual, eu vejo a Faculdade de Medicina. Eu olho para o meu mandato de deputado federal, eu vejo uma área como de Jucuri, de mais 11 comunidades rurais com água na torneira, em casa, por conta do trabalho que eu fiz e consegui, junto com o Eduardo Campos, que isso chegasse. Eu vejo escolas, vejo creches construídas, eu vejo quadras esportivas, eu vejo escolas, eu vejo postos de saúde, eu vejo hospitais pelo Rio Grande do Norte todo, que foram frutos do meu trabalho. Então, afora a parte legislativa que eu considerei extremamente importante, eu também vejo essa parte e sou muito feliz. Mas não quero que isso fique aqui, que o meu sonho termine aqui. Eu ainda tenho muitos sonhos, eu ainda espero viver muito para ter muitos sonhos realizados. Quer através de algum trabalho nosso, pessoalmente, quer através dos meus filhos. Eu quero servir o Rio Grande do Norte através também. Dos filhos. Mandar um abraço aqui para Damásio Medeiros, viu, que está mandando um abraço aqui para vocês. Opa, inclusive, ele foi entrevistado aqui também e elogiou muito o casal, viu? Vamos partir para a pergunta, José, daqui agora? Abraço. Me parece que está... Antes, eu quero mandar... Porque assim, como se precisava de um outro programa, mas queria reforçar aí meu abraço para Lairinho, para Larissa. Corredor, Lairinho, meu amigo corredor. Larissa também agora, que está começando a correr também. Viu? E meu irmão maçom, Cid. Pergunta mesmo. São grandes figuras. Isso. Vamos lá. Olha, como o José já tinha mencionado antes, até o nome, né, a logo lá do nosso programa é pessoal. Porque a gente percebeu, num determinado momento, e eu vou até, assim, colocar todas esse mérito a Joséildo, na verdade, porque ele é o publicitário, né? Eu não sou... Quem pensou na realidade no início foi ele. Mas aí, no decorrer dessa palavra, dessa pessoal, e a gente começou a filosofar. E a gente foi atrás, doutor Laíra e Sandra, a gente foi atrás... E a gente foi vendo que a filosofia, ela dizia o seguinte, que existia uma verdade, que seria uma verdade absoluta, existia a sua verdade e a minha. E que tanta verdade é essa? E a gente foi se debruçando nisso aí, vários acontecimentos, né? A gente foi analisando e disse, rapaz, aquela verdade foi pessoal. Ele contou o que convinha a ele. Talvez essa caneca é preta, aqui é uma verdade absoluta, a gente não pode, mas pode chegar, não, isso aqui é ausência de cores. Aí começa a embanar, né? Pois é. Então, pois é, aí a gente queria saber de cada um. Aí vai ser uma resposta individual. Vou começar aqui, vou começar com Sandra. Na sua opinião pessoal, Sandra, a verdade, ela é realmente pessoal? Olha, a única verdade que realmente é verdade é Deus. É a única verdade, indiscutivelmente. O curso de teologia aí já, viu? A única verdade que nós temos absoluta é Deus. É Deus. O resto... Todo-poderoso. O resto são verdades.
a minha, a sua. Pessoais. Né? Eu tenho que respeitar a sua verdade, porque a sua verdade não é igual à minha, nem a minha é igual à sua. Sim. Então, eu acredito que essa verdade é relativa. Eu posso ter uma verdade e para que eu continue com a minha verdade, eu tenho que respeitar a sua verdade. Verdade. Então, a única verdade que eu acho que existe é o Deus Respondido. nosso. Agora, Muito. Na sua opinião, a verdade é pessoal? Eu acho que é pessoal, sim. Né? Muitas vezes não é nem que você discorde da verdade do outro, é a sua interpretação que é diferente. Isso. Você está acreditando que o que está defendendo é o verdadeiro, é o real. Então tem várias... Tá aí, doutor Laíra, advogado, viu? Teólogo e advogado, eles são completos, é um casal completo de tudo aí. Olha, eu fiquei muito satisfeito, de verdade, assim, porque na correria a gente vê a deputada para um lado, o deputado para o outro, e corre. E assim, para ter um bate-papo como esse, só é pessoal mesmo. Muito Maravilhoso foi esse momento. Eu acho que Mossoró, eu acho que todos nós fazemos parte de uma história. E daqui a 200, 300 anos vai estar nos manuais de Mossoró, Sandra e Laíra, com o que ofereceram a Mossoró. E para o nosso telespectador e ouvinte, eu quero dizer que, olha, eles está aqui a prova de que você pode estudar depois que você passa dos 40 anos, está entendendo? Da idade. Você, independente da idade, você pode fazer novos cursos, você pode fazer o que você quiser. Então, olha, mesmo com o coração partido, mesmo com muita tarefa, mesmo correndo Brasília, avião, ponto, não sei o quê, mas estudando. Então, assim, deixa de dar desculpa, né, doutora Sandra? É verdade. É verdade. Nós temos que aproveitar todos os momentos das nossas vidas, né? É um dom de Deus que nós temos, é uma vida que a gente tem que aproveitar. Tem os momentos de tristeza, nós temos que ter a condição de superar, mas nós temos momentos, nós não temos uma felicidade completa. Linear, nós né? temos, não é linear a felicidade. A felicidade, ela é formada por momentos. Hoje eu estou muito feliz, daqui a pouco eu não estou, daqui a pouco eu tenho uma dificuldade, mas isso tudo se supera. Isso é a vida, né? A vida. E é preciso que a gente tenha essa ciência, que isso é a vida. Eu, por exemplo, eu já tive eu tive perdas enormes, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu filho, mas eu sou feliz porque eu encontro os momentos de felicidade, que eu tenho oportunidade de trabalhar, de servir, e eu quero chamar a atenção muito grande para as pessoas da terceira idade, como nós somos. Eu tenho 73 anos, mas eu brinco muito lá em casa, eu digo, mas eu tenho um juízo de 20, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar. Eu brinco, Laíra toca piano, Laíra às vezes canta, Laíra lê demais, que eu não sei como é que ele consegue ler tanto, né? Eu gosto de fazer as minhas coisas também, gosto de estudar, eu leio, eu escuto música, eu danço, às vezes eu convido Laíra para dançar. Ele diz, ora, meu Deus do céu, vamos dançar? Eu digo, vamos dançar um pouquinho, a gente dança em casa. Não é? Porque a gente tem que fazer isso, a gente vai a um showzinho aqui, acolá, não é? Laíra agora realizou um grande sonho da vida dele, que foi assistir um show do Paul McCartney, que nós ganhamos de presente. Olha aí. Maravilha. Ganhamos de presente para irmos a assistir Paul McCartney, que foi, o Laíra era fã dos Beatles, eu também, mas ele era mais do que eu, né? Então eu faço da minha vida também momentos de muita alegria, né? Eu bordo, eu recupero meus santos, eu tenho coleção de santos, eu tenho uma coleção de São Francisco que tem 367 imagens. Eu herdei uma coleção também maravilhosa da minha mãe, de santos de madeira. Eu cuido deles, eu às vezes convoco Careca para me ajudar, para me dizer como é que eu faço, né? Eu cozinho tudo, então eu faço da minha vida, vivo. Recentemente, inclusive até gravaram algumas músicas, mas eu quero brindar dizendo que é o seguinte, estar vivo é diferente de viver, né? Aí eu comecei a escutar isso, aí gravaram, aquele Safadão gravou, estar vivo é diferente de viver. Aí eu fui com ainda a ficha. Qual é a diferença? Realmente, vocês vivem. Parabéns. Vamos brindar. Até mais, pessoal. É o próximo episódio. Para a próxima segunda, em mais um episódio do É Pessoal Podcast.